Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre epistemologia em Bezerra Coutinho. Essa discussão a gente vai ter o prazer aí de estar recebendo o professor Dr. Luiz de Carvalho. Então, vou falar uma breve passagem curricular dele, tá joia? Que ele é graduado em medicina pela UFPE desde 1900, a partir, né, em 1971. Ele tem PhD em bioquímica, que ele fez inclusive na Escócia. É professor titular aí em bioquímica, né, pela UFPE. Atualmente o senhor está aposentado, né? Isso, professor, o senhor pode me corrigir? Eu estou. Então, diversas funções aí como docente, na parte administrativa também, tá joia? É membro da Academia Pernambucana de Ciência desde 2011 e da Academia Pernambucana de Medicina desde 2024. Atuou aí na área de bioquímica, relacionada à imobilização de proteínas, histoquímica, quimiluminescência e enzimas aí de animais aquáticos. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa epistemologia aí, tá certo? E aí eu convido o professor para compartilhar a sua tela, tá, professor Luiz? O senhor tem mais ou menos aí uma hora e um pouquinho mais, que o senhor já informou que gosta de falar, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bem? Na minha disciplina, eu vou 15, uma hora. Tá joia. Tá bom. Mas eu irei disponibilizar um tempo para trocar ideias, ouvir de vocês. Tá joia. Mas eu sempre me agrada esse convite do Raul em falar sobre Bezerra Coutinho, como ele enxergava a ciência, em suma, essa questão epistemológica no Bezerra Coutinho, isso muito me agrada, porque, pessoal, eu me julgo AC e DC, não Cristo, não antes e depois de Cristo, mas antes e depois de Coutinho, porque a influência que o professor Aloysio Bezerra Coutinho exerceu sobre mim foi enorme, transcendental. Por isso que depois que eu fui aluno dele, eu passei a ser outra pessoa. Ele foi meu professor, na época que não era como hoje, era seriado. Eu fui aluno dele no terceiro ano de medicina. E ele era o temor, Aloysio Bezerra Coutinho. Mas eu me saí muito bem, porque eu tinha, na época, era estagiário do professor Luiz Ascioli, e era um professor de bioquímica. E o professor Ascioli me preparou para enfrentar a fera, que era o professor Aloysio Bezerra Coutinho. E eu tirei de letra. Eu me saí muito bem com ele. E depois de retornar do doutorado, me tornei um grande amigo dele. Ele se aposentado, e ele frequentava muito o departamento de bioquímica, e eu sempre conversava com o professor Aloysio Bezerra Coutinho. E, portanto, pessoal, sem delongas, eu adoro essa expressão, eu irei, doravante, também adoro essa expressão, doravante, me pautar por um PowerPoint, apresentação de slides que eu fiz para não falar demais. Então, agora é que vai começar a chiadeira. Vamos ver, o professor Luiz Carvalho vai iniciar a apresentação. Isso. Já está aqui aparecendo a tela. Aí é só abrir agora o seu PowerPoint e botar em tela cheia. Vou abrir o PowerPoint e... Isso, já conseguimos ver. A gente está vendo o senhor e o seu slide, tá certo? Agora eu queria dizer aos senhores e senhoras, né, que eu não estou vendo vocês. Isso. Essa é uma limitação minha. Eu tentei com a Natália ver se apresentava naquele modo em que eu vejo os meus slides, mas vejo vocês também, mas não tive êxito, porque Deus foi culpado, porque Deus pôs limites à inteligência humana e esqueceu de colocar a burrice. Então, na minha burrice, eu não consegui fazer, mas eu não estou vendo vocês, mas estou vendo aqui o slide. Está lá o pós-neuro, programa, e a Universidade Federal de Pernambuco, meu nome embaixo, e aí está uma foto do professor Aloysio Bezerra Coutinho. E eu me disponho a falar sobre epistemologia em Aloysio Bezerra Coutinho. Bom, primeiro, eu queria dedicar esta palestra ao professor José Eulálio Cabral Filho, que faleceu, infelizmente, em janeiro deste ano. Aí está uma foto dele que eu tirei da Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, de um trabalho de umas colegas,
que fizeram esta imagem muito bonita deste sertanejo, que foi o, porque o Eulálio era, como eu, um admirador. O professor Aloysio Bezerra Coutinho deixou inúmeros admiradores durante o período que ele atuou na Universidade Federal de Pernambuco. Uma outra pessoa capaz de falar sobre Bezerra Coutinho muito melhor do que eu, e não sei se ele está aí, era o professor André Furtado. O professor André Furtado é colega meu da Academia Pernambucana de Ciências e, mais do que eu, conviveu com o professor Aloysio Bezerra Coutinho, publicou um livro com o professor Aloysio Bezerra Coutinho. Mas o Eulálio, inclusive, eu tenho pronto uma monografia sobre Bezerra Coutinho, que eu preciso criar vergonha na cara e publicar esse livro. E o Eulálio me ajudou bastante nessa elaboração dessa monografia, que vai mais além do que a epistemologia. Fala de outras facetas do professor Aloysio Bezerra Coutinho, que, aliás, eu vou me concentrar, ou usar um verbo da moda, focar na questão epistemológica para não me alongar muito. Mas aí embaixo da foto do Eulálio tem um link, é um YouTube. Se vocês acessarem este link, vocês vão a um YouTube de mais ou menos 1 hora de duração, em que o professor Eulálio fala sobre o professor Aloysio Bezerra Coutinho. Então fica, eu não vou apresentar, porque não faz sentido, mas fica, então, essa sugestão de vocês virem este PowerPoint, perdão, essa entrevista, esse depoimento do Eulálio sobre Bezerra Coutinho. Aloysio Bezerra Coutinho nasceu na cidade de Nazaré da Mata, em 1909. Portanto, ele é um matuto, como eu, sou de Vitória de Santo Antão. Ele se formou em medicina pelo Rio de Janeiro, em 1930. E aos 27 anos, isso é importante, obteve por concurso a cátedra de patologia da Faculdade de Medicina do Recife, na época como se designava. E o professor Bezerra, imagina, com 27 anos, era catedrático. O catedrático era uma pessoa muito poderosíssima. O catedrático, nessa época que eu estou me reportando, até quando eu iniciei o curso médico, ele tinha mais poder, ou idêntico poder, a juiz de futebol. Esse é uma pessoa que tem muito poder, juiz de futebol. Então, o catedrático era muito poderoso. E o professor Luiz Bezerra, com 27 anos, ele assumiu a cátedra com concurso público de patologia. O curso médico, ele ocupava uma posição muito estratégica, era diferente a BIP. Ele situava-se, era no 3º ano de medicina, ele situava-se como professor na fronteira do curso básico clínico. Uma bagagem cultural invejável, impressionante. Organizava nós, jovens, os conhecimentos que havíamos adquiridos em anatomia, histologia, bioquímica, parasitologia, chamada área básica, para nos iniciar nos raciocínios clínicos dos diversos processos patológicos. Então, ele era uma figura muito importante por esse aspecto. Ele era tão comprometido com esta função que exercia, que o professor Marcionilo Lins, que foi catedrático de bioquímica, me contou que antes do professor Bezerra, o professor Marcionilo ter sido catedrático, Bezerra ensinava bioquímica. Por que ele fazia isso? Porque, remontando a mais um tempo anterior, a bioquímica era ministrada por um médico que, nas horas ociosas, ensinava bioquímica. Não estou falando ociosa, essa palavra própria. Mas o professor Bezerra, percebendo que a bioquímica que os alunos de medicina tinham era deficitária, a bioquímica era deficitária, ele ensinava bioquímica. O professor Marcionilo Lins ganhou a cátedra de bioquímica, foi aos Estados Unidos e voltou, ensinando o curso médico uma bioquímica mais moderna, ciclo de Krebs, ciclo de Corey, e por aí lá vai. O professor Bezerra deixou de ensinar bioquímica. Eu, por exemplo, nas minhas aulas, quando eu fui aluno, ele nunca ensinou bioquímica. Mas o professor Wilson Farias,
já infelizmente falecido, me doou as apostilhas dele, que era no período, exatamente nesse período, na década ainda dos 40. E eu vi que o professor Bezerra, efetivamente, nesse período, ensinava bioquímica. Muito bem. As aulas que o professor, isso não vem ao que nós vamos nos deter, mas as aulas que o professor Bezerra Coutinho dava, ele não anotava livro. Ele, a turma, a retroalimentação, ele jamais usava a expressão feedback. A retroalimentação dos alunos é que determinava o caminho que o professor Bezerra Coutinho dava às suas aulas. Não estava livre. Os alunos faziam, todas as gerações, gravavam as aulas do professor Bezerra e depois publicava isso da forma de apostilhas. Era assim que, na época do professor Salomão Kellner, e foi aluno dele, acho que da primeira turma, quando ele ganhou a cátedra, eu acho em 1900, quando ele tinha 27 anos. Muito bem. Agora vamos à questão que interessa. Por que importa saber sobre a reflexão epistemológica do professor Luiz Bezerra? Qual a importância de saber como o professor Bezerra Coutinho enxergava a ciência e como a ciência poderia nos fornecer elementos para chegar próximos à verdade? Bom, ele era um sábio. Um artigo que eu depois vou mostrar a vocês ao final da minha palestra, dizendo que Bezerra Coutinho foi um sábio pernambucano do século XX. Foi um trabalho, publicação feita pelo Geraldo Pereira, a Sociedade Brasileira de História da Medicina, publicado em 2011. Então, o Geraldo Pereira, com muita felicidade, justifica porque o Aloysio Bezerra Coutinho era um sábio. Depois, ele tinha, como eu já disse, uma invejável bagagem cultural. Medicina, biologia, genética, filosofia, arquitetura, e por aí lá vai. Ele era impressionante a cultura geral do professor Bezerra Coutinho. E, por último, ele reuniu todo o seu pensamento sobre ciências biológicas em um livro chamado Da Natureza da Vida, que foi publicado em 1985 pela editora universitária. E eu descobri que alguns locais têm exemplares desse livro. Até eu vi que tem uma Shopee, que eu já vi falar aí pela internet da vida, que tem alguns exemplares desse livro. Então, este livro, Da Natureza da Vida, é fundamental, porque nele, com muita propriedade, o professor Bezerra reuniu tudo o que ele achava sobre ciências biológicas. É por isso. Bom, eu queria dizer a vocês que esse livro, essa obra da Natureza da Vida, é uma versão melhorada pelo Eulália. É essa referência que eu estou dando embaixo. Você veja que a primeira, eu era pró-reitor na época da Universidade Federal de Pernambuco, foi publicada pela editora universitária. A segunda, muito melhor, foi publicada por essa editora Liceu, em 2016. Veja que não faz muito tempo. O Eulália conseguiu fazer uma versão melhorada. Então, a versão, a primeira, que eu estive à frente, deixou muito a desejar. Apesar de eu dizer que a letra mata, o espírito vivifica. Mas o livro era muito capenga, né? Quer dizer, a forma física, a apresentação. Não correspondia ao conteúdo. Muito bem, aí está a capa do livro, a primeira versão, que foi publicada em 1985, quando eu era pró-reitor, Da Natureza da Vida, Aloysio Bezerra Coutinho. Eu queria dizer a vocês que a influência de Bezerra Coutinho em mim foi tamanha que Da Natureza da Vida era a primeira aula que eu ministrava de bioquímica a tudo quanto era de curso. Medicina, ciências biológicas, ciências ambientais, biomedicina. A primeira aula era Da Natureza da Vida. E nesta aula eu procurava fazer uma síntese dos conhecimentos básicos do professor Aloysio Bezerra Coutinho. A minha felicidade, nós temos um colega na biofísica, que eu me aposentei, que ele está continuando a apresentar essas ideias do professor Aloysio Bezerra Coutinho. Aqui, um pouquinho de basófia, não sei se vocês conhecem essa palavra, de gabulice. É a dedicatória que ele fez a mim. Ao Luiz Bezerra de Carvalho, ofereço com grande gratitude Bezerra Coutinho, porque eu era pró-reitor e presidente da comissão editorial quando esta primeira versão foi publicada. Então, Da Natureza da Vida, este livro, o que é que ele aborda? Ele mostra
muito elegantemente que as ciências biológicas são integradas no contexto das ciências naturais, tendo a genética como eixo. Essa é uma questão muito importante. Então, o professor Bezerra, ele, aliás, há lugar para isso. Eu tentei, quando era pró-reitor, com um amigo que eu tinha americano, encontrar um tradutor para traduzir da natureza da vida para inglês. E eu acredito que esta obra, publicada em inglês, teria tido muito mais repercussão. Porque, infelizmente, queiramos ou não, não vai aí nenhum desprezo ao nosso português, mas esse inglês, infelizmente, é a língua, é o latim, já foi no passado. A língua internacional. Quem sabe, agora que eu estou aposentado, eu acho que eu não tenho competência para isso, mas ajudado por quem, poderíamos traduzir da natureza da vida para o inglês e pedir permissão aos descendentes do professor Aloysio Bezerra Coutinho para publicar. Eu acredito que seria um best-seller, porque é lindo esse livro, é lindo, cheio de grandes ensinamentos. Depois, a entrevista do Eulário, aquela que eu sugeri vocês assistirem, ele fala sobre a teoria dos autômatos autorreprodutores de John já é um americanizado, von Neumann, e que ele diz que essa teoria é comparada às propostas de Newton para a física e de Heitler, London e Linus Pauling sobre a natureza das ligações entre os átomos nas moléculas para a química. Não vem, infelizmente, não há espaço para explicar o que vinha a ser autômatos autorreprodutores de von Neumann, mas eu percebi, consultando, que von Neumann apresentou isso num encontro científico no final da década dos 40, e Bezerra já começou a ensinar isso aos alunos de medicina, 2 anos após. Porque o professor Bezerra enxergou como a teoria dos autômatos autorreprodutivos, autorreprodutores de von Neumann era importante para você entender a biologia. E ele, como diz que tantas propostas na física, como de Linus Pauling e outros para a química. E o universo da biologia, sua relação de origem, mas não de dependência, da química, como esta se origina da física, mas dela é autônoma. O bonito neste livro do Bezerra Coutinho é que ele mostra que a biologia assumiu identidade própria. Ela é um capítulo da ciência, outra ciência. Lógico que, diferentemente do que se pensava no passado, ela obedece às leis da química, obedece às leis da física. Antigamente, o pessoal achava, com essa história do sopro vital, de que os sistemas biológicos eram diferentes, eles não obedeciam às leis da física e da química. Isso ficou provado que não é verdade. Apenas que a biologia tem um universo próprio, que a torna particularmente uma instituição distinta. Mas, lógico que ela depende da química e depende da física. Registro aqui é importante que houve um livro prévio do professor Bezerra Coutinho, Genética e Evolução, que ele escreveu com o professor André Furtado, que é colega meu da Academia Pernambucana de Ciência. Eu não sei se ele está aí. Mas isso é um marco na literatura biológica brasileira. Foi lançado em 1971 pela editora da Universidade Federal de Pernambuco e consolidou-se como referência fundamental no ensino superior, marcando a implementação pioneira do ensino programado de genética na Universidade Federal de Pernambuco. Este livro, o Bezerra com André Furtado, eles foram os impulsores da natureza da vida de que eu acabei de falar. Muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre Aloysio Bezerra Coutinho. Dizia-se que quando ele falava, ninguém ouvia. Ele falava baixo. Quando ouvia, não entendia, porque ele não falava. Ele ensinava a gente jovem, e você sabe que todos os jovens têm seu dialeto. Ele usava um português castiço. O professor Bezerra detestava, acho que mais do que Ariano Suassuna, palavras estrangeiras. Ele jamais dizia feedback, era retroalimentação. E assim por diante. E quando se entendia, não era patologia, que era a disciplina, a cadeira que ele ensinava. A razão era simples, porque ele usava a patologia como um instrumento para se chegar a outros conhecimentos. Esta foi uma enorme influência que ele exerceu sobre mim,
porque eu não só ensinava bioquímica, eu aproveitava a bioquímica para ensinar outras questões que eu julgava mais importantes. Ontem, quando mostrava a estrutura química, aquelas ciclopentano, período, fenantreno, eu dizia aos alunos, quando apresentava em aula, que eu estava mostrando aquilo para que eles não me denunciassem na reitoria, né, os autoritários da Universidade Federal de Pernambuco, como sendo professor de bioquímica que não mostrava estruturas químicas. Mas eu sei que os alunos não gostam muito daqueles penduricalhos de algumas estruturas químicas. Eu ensinava questões mais importantes. Eu vou dar um exemplo. Quando eu ensinava a eles colágeno, eu dizia aos meus alunos de medicina: se eu descobrir que um de vocês anda prescrevendo colágeno para curar rugas, etc., eu peço ao Conselho Federal de Medicina para cassar a licença médica de vocês. Porque uma das maiores informações dos dias de hoje é você comer colágeno para ficar mais jovem. E pior é que esses produtos, não sei se vocês, curiosidade, vejam nas farmácias, são caros, muito caros. Não funciona, porque o colágeno é uma proteína indigesta. E a síntese de colágeno é uma das sínteses mais elaboradas e requintadas que nós temos no organismo. Então não vai ser comendo cabelouro que você vai curar suas rugas. Aliás, até o gaiatamente dizia em sala de aula, que eu era muito gaiato em sala de aula, esses meus jovens, a única aplicação de colágeno que eu conheço era uma de Vitória de Santo Antão, que é a cidade onde eu nasci. Né? Ele comia colágeno atrás da porta e chamava pelo nome de uma pessoa bonita, para ficar bonito. E os alunos caíram na garganta, na minha invenção. Mas o melhor era isso, que quando eles se recordavam da gargalhada, eu dizia: lógico que eu nunca precisei disso. Era outra. Bem, a justificativa de Bezerra sobre a cautela que se deve quando da escolha dos vocábulos, ele usava a palavra vocábulos, era a seguinte: se nós usarmos, expressarmos qualquer, ou seja, qualquer, seja lá o que for, são duas letras, A e B, e que cada uma tem dois significados, A1, A2, B1, B2, você dá margem a 4 interpretações planares combinatórias. Então, falando a mesma língua que a gente mais se desentende. Isso é do Milor Fernandes. Então, por isso que Bezerra Coutinho era muito cauteloso nas escolhas das palavras. É por isso que, eventualmente, alguma pessoa pode ter dificuldade ao ler da natureza da vida. Porque é um português lindo, mas um português que requer uma certa atenção, porque ele usa palavras nunca antes navegadas. Então, ele é muito cuidadoso nesse aspecto. Bom, eu vou dar um exemplo do dialeto do professor Bezerra Coutinho. Vejam como ele escrevia algo que provavelmente eu escrevia de maneira mais simples. O conhecimento da natureza começa com o estabelecimento do inventário de objetos e fenômenos, seguindo da classificação dos mesmos em agrupamentos baseados na discriminação de semelhanças e diferenças. É isso que a gente faz. Dessa atividade resulta a elaboração de um corpus. A palavra latim quer dizer de uma instituição estruturada conforme os critérios de decisão adotados nas discriminações referidas. Isto, Bezerra chamar a atenção, constitui história natural. Daqui a pouco a gente volta a isso. Abrangendo não só as enumerações, essas classificações que vocês fazem, esses nomes que Bezerra dizia horrorosos, mais feios ainda do que os bichos que ele queria dizer, mas também os esforços que existiam relacionando entre fatos e coisas, ou seja, entre causas e efeitos. Sem, contudo, isso aqui é importante, a alcançar a possibilidade de estabelecimento de leis gerais. Vejam como a linguagem ele era elaborado. Ao ser atingida a lei geral, e somente depois deste estágio, é que o conhecimento é elevado à categoria de ciência. É quando você chega a leis gerais. É isso que é preciso se ter em mente quando se faz ciência. É que ciência, eu daqui a pouco mostro para vocês de novo, é a lei. O resto é conversa fiada. Bom, então o que é ciência para Bezerra? É a observação e classificação dos fatos relativos a um determinado grupo de fenômenos e a formulação das leis gerais que os regem.
Isso é uma síntese do que eu acabei de mostrar a vocês. A observação e classificação, a classificação chamada taxonomia, isto ainda não é ciência, isso é história natural. Bezerra Coutinho comprava brigas, ele gostava de uma briga, e ele dizia que dar nomes feios a bichos mais feios ainda não era fazer ciência. Isso é história natural. Eu acho que taxonomia, indiscutivelmente, muito importante. Mas, dizia Bezerra, só quando se atinge a lei geral é que você tem uma explicação científica, é que você alcançou o lado científico. Muito bem. Então, ciência seria, para dizer, o estabelecimento de modelos que representam os fenômenos da natureza, ou que é a elucidação da legislação da natureza. Bezerra dizia mais ainda que esses modelos, de preferência, já tem alguns colegas que rejeitam essa postura, mas eu assino embaixo. Preferência se esses modelos são descritos em linguagem matemática. Fora da matemática, não há salvação. Essa é uma das ensinamentos de Bezerra Coutinho. Eu tive uma experiência humana fantástica, há umas décadas atrás, que a pedido de um aluno, meu afilhado, eu ministrei, depois que eu trabalhava na Universidade Federal do Pernambuco, ou seja, à noite, um curso de iniciação científica na UPE, lá para a faculdade dita na época de Ciências Médicas. Eu, depois que terminava meu expediente, me mandava lá para o Oswaldo Cruz, dava numa sala que hoje tem o nome de Jaime Scher, era um curso de iniciação científica. Convidei, para os alunos ouvirem apenas a minha opinião, mas convidei o Edmundo Ferraz, a Jerusa Traia e outros colegas para complementar este curso. Mas, ao final do curso, eu levei o próprio Aloysio Bezerra Coutinho. Eu fui buscá-lo em casa e eu levei para ele se encontrar com esse jovem, cerca de 100, cento e poucos jovens, assim na faixa dos 20 anos. E Bezerra, nunca mais esqueci isso, começou a intervenção dele da seguinte maneira: os filhos, vocês já ouviram um avô dar um mau conselho, que era o caso dele, estudem matemática. Essa era uma questão muito importante. Eu tenho alguns colegas que reagem a isso. Mas eu acho que a matemática é uma. Primeiro, eu não acho que matemática seja uma invenção humana. Eu acho que a matemática é uma descoberta humana. Bem, aí vem uma outra do entendimento do professor Bezerra Coutinho, que choca. Uma outra que choca. Bezerra dizia: a ciência natural é essencialmente neutra quanto aos pontos de vista éticos. Ela não impõe decisões, ela apenas demarca o possível do inviável. Não estabelece maneiras de como usar suas leis, nem as possibilidades das técnicas que dela derivam. Mas a neutralidade essencial da ciência não inibe nem compromete o uso justo e, como se usa dizer, moralmente elevado, capaz de melhorar a sociedade, promover a manifestação do que se chama virtude. Essa passagem, pessoal, do Bezerra, é para mostrar a vocês que há um equívoco de se achar que a ciência é um pecado, não é? A ciência faz mal. Nada disso. A ciência é neutra. O problema todo disso aí que vocês estão vendo, eu estou aqui consultando o meu horário. Estamos com tempo, então, estamos indo bem. O professor Bezerra queria dizer com isso que fazer a ciência não é catecismo. Joaci, Natália e todos os demais alunos. Quando vocês estão no laboratório, a atividade científica que vocês estão exercendo, elas nos direcionam para distinguir o bem do mal. Não é? Quando eu faço uma reação centralizada por uma enzima, este meu experimento não vai fazer melhor nem pior. É neutro. É isso. O mal é a tecnologia. A tecnologia é o uso de recursos e processos de interesse humano. Aí é onde mora o perigo. Não é a ciência em si, porque a descoberta da energia dos átomos, quando se chegou a isso, não se pensava em fazer bomba atômica. A bomba atômica foi uma distorção humana.
era uma tecnologia. E assim por diante. Então, eu não sei se vocês concordam, se a gente pode deixar para os debates, e isso está no livro do professor Bezerra, Da Natureza da Vida. Bom, Bezerra, com essa concepção de que fora da matemática não há salvação, ele me introduziu, quando aluno dele, esta figura, Galileu Galilei. Eu posso até perguntar a vocês qual o cientista, qual o iluminado que vocês conheceram que vocês consideram o maior de todos. O meu filho acha que foi Isaac Newton, outros acham que foi Einstein, assim por diante. Eu acho que foi Galileu. Ele é considerado por muitos o pai da ciência moderna. Galileu foi o primeiro iluminado, essa expressão iluminada do Bezerra. Combinou a observação experimental com a descrição dos fenômenos num contexto teórico, expressando em leis em formulação matemática. Segundo ele, o universo é um grande livro que continuamente se abre perante os nossos olhos, mas que não se pode compreender antes de entender a língua e os caracteres com os quais estão escritos. Me perdoe, faltou ali fechar as armas. Bom, o universo está escrito em linguagem matemática. Os caracteres são triângulos, circunferência e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as palavras. Sem eles, quer dizer, sem esses recursos, nós vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto. A linguagem matemática para Galileu é fundamental para a explicação dos fenômenos naturais. Eu tenho alguns colegas que divergem de Bezerra e de mim, porque eu concordo com Bezerra, em conta de que existem algumas verdades, entre aspas, em áreas mais complexas, como sociologia, história, etc., e tudo mais, que é uma tendência de linguagem matemática. Eu, na minha opinião, acho que é um atraso. E veja que, ultimamente, tem sido muito reverenciado contribuições de sociólogos, psicólogos, economistas, que têm feito propostas, modelos matemáticos, para explicar fenômenos complexos como eles. Eu tenho um exemplo, uma colega recentemente, de mortalidade infantil. Eu, quando era estudante, me ensinaram que mortalidade infantil era a melhor maneira de você aferir o desenvolvimento socioeconômico de uma realidade. Porque uma realidade atrasada não se confere aos pais, e, de consequência, às crianças até 1 ano, proteção. E por isso que o número de crianças que morrem até atingir 1 ano é um fator, é um número. Portanto, para você ter uma ideia da condição socioeconômica daquela amostra que se estuda. Mas o professor Fernando Figueira, que é outra grande figura que passou aqui pela Pernambuco, pela terra, particularmente Pernambuco, ele disse que não, que você pode mexer em algumas questões, não altera, quer dizer, altera a mortalidade infantil, mas não altera a realidade socioeconômica. E eu era jovem, eu ouvi aqui do professor Fernando Figueira e fiquei calado. E o tempo mostrou que eu estava certo. Com o advento das vacinas, da assistência primária, do aleitamento materno, soma dessas questões que o Lolari, Raul e outros são bons, melhorou. Quer dizer, a mortalidade infantil caiu dramaticamente. Na minha época, a mortalidade infantil, nossa região, era vergonhosa. Hoje, eu não sei como é que anda na minha área, mas eu acredito que a mortalidade infantil nossa esteja hoje em patamares bem mais recentes. Sociedade, nossa realidade socioeconômica, não nos mostra que essa redução de mortalidade infantil representou uma melhoria substancial das condições socioeconômicas que temos. Por isso que indianos receberam até o prêmio Nobel por isso, inventaram o IDH. Vocês conhecem esse desenvolvimento, que é uma forma mais complexa. Ela contempla a mortalidade infantil, mas ela contempla muitos outros elementos.
Então, hoje, ninguém mais usa a mortalidade infantil como parâmetro para aferir a realidade socioeconômica de uma situação. Usa-se mais o IDH. Então, veja, o IDH é uma proposta, um modelo matemático para explicar uma questão sociológica, aliás, perdão, socioeconômica. E assim por diante. Bom, esse aí, eu já mandei uma vez, eu não sei se foi esse, eu já mandei um vídeo para o Raul, eu não sei se você se lembra disso, que ele pediu minha autorização para divulgar em outros ambientes. Eu autorizei, obviamente. É um mostrando a matemática universo. Como exatamente aquilo que nós abordamos anteriormente, como a linguagem do universo é expressa em modelos matemáticos. Então, esse link, o acesso, esse site, ou esse endereço eletrônico, eu jamais usaria expressões, vocês podem, através dele, verificar exatamente um filme que foi produzido pelos alunos de matemática da Universidade da Colômbia, Nova York. É muito interessante. Eu sugiro que, após a aula, vocês procurem ver este vídeo, mostrando que a matemática em tudo quanto é da natureza. Tem um professor Bezerra ainda, sobre a questão da importância da matemática, ele nos mostrou o que é um experimento imaginado. Ele me perguntou uma vez, a minha turma, o que é experimento imaginado, e nós não soubemos dizer. Quer dizer, nós não temos a mínima ideia do que era um experimento imaginado. E, coincidentemente, é um desses períodos que eu estou vendo aqui, ele me policiando o horário. Nunca temos ouvido falar em experimento imaginado. Mas aí Bezerra perguntou a gente, mas já ouviu falar em Galileu Galilei? A gente já tinha ouvido falar, mas se disséssemos sim, ele ia perguntar, e que é experimento imaginado? Então ficamos em silêncio. E o Bezerra, numa sala, hoje essa sala tem o nome de uma grande figura, Adélia Hattem, era um auditório enorme, que ainda tem na universidade, fica no térreo do Centro de Ciências da Saúde. E tinha um quadro verde, na época era verde, enorme. Bezerra, então, saiu com giz, escreveu em letras garrafais, quase ocupando todo o quadro verde, o nome de Galileu Galilei. Aliás, antes disso, houve um trovão de relâmpago. E Bezerra complementou, estão vendo, senhores, até os deuses do Olimpo clamam por vossa ignorância. E depois ele foi lá para o quadro, escreveu Galileu Galilei em letras garrafais e disse, eis, meus jovens, um dos poucos homens nascido de uma mulher, que faz com que nós nos orgulhemos de pertencer à espécie humana. E aí o professor Bezerra foi mostrar o que é experimento imaginado. Aristóteles, antes de Cristo, disse que os corpos caem com velocidades proporcionais às suas massas. Com bom senso, cuidado com o bom senso. Acho que isso é verdade. Se você joga 1 quilo de chumbo, vai mais rápido que 1 quilo de quê? Do que 1 quilo de penas, de aves. Isso é uma questão empírica, visual. E o Bezerra mostrava para a gente que se um corpo com massa m minúsculo ele é solto, ele vai ter uma velocidade v minúscula. Se você tem um corpo maior, obviamente, segundo Aristóteles, ele cairia com a velocidade maior. Não é isso? É razoável, de acordo com Aristóteles. Ou seja, a velocidade do corpo maior é maior do que a velocidade do corpo menor. Mas Galileu Galilei imaginou que, de alguma maneira, você ligasse o corpo menor ao corpo maior. Vocês podem imaginar como isso poderia ser feito. Se fosse Aristóteles correto, se estiver certo, a velocidade da massa menor seria menor do que ele sem estar ligado à massa. Por quê? Porque a massa maior estaria empurrando ele. Não é isso? A massa maior, o corpo com a massa maior, M maiúsculo, ele puxaria massa menor. Então ele teria uma velocidade maior. E a massa menor teria uma menor. Por quê? Porque seria retido pela massa menor. Não é verdade? Mas você tem que levar em consideração o somatório das massas, que eu estou dando como M'. Que a massa menor começa maior. Nesse caso, você vai ter uma terceira velocidade, que seria o somatório das duas velocidades. Ora, você
simples artefato de uma massa menor, uma massa maior, vai ter uma situação em que 3 velocidades vão acontecer. E aí, perdão, Galileu imaginou que os corpos caem com velocidades independentes de suas massas. Veja que ele nunca fez experimento, ele usou a lógica. Entendeu? Historicamente, as hipóteses, ou seja, como é que eu diria, umas informações enviesadas de que ele nos informa, de que ele tentou, Galileu Galilei, provar isso, o que historicamente não está provado. Isso só veio ser provado com um vácuo. Mas eu queria mostrar a vocês aqui que no Apollo 15, o comandante David Scott, ao final de um passeio na Lua, que tem uma gravidade bem menor que a nossa, em um vácuo quase perfeito, ele simultaneamente soltou um martelo, que tem mais um martelo que usou aqui no livro de 32 quilos, e uma pena, 0,03 quilos, pela mesma altura, mais ou menos 1,6 metros. Ambos os corpos chegaram juntos ao solo. E o astronauta, ele estava sendo televisionado para todas as escolas públicas dos Estados Unidos. Ele rematou, o Galileu tinha razão. Existe outro vídeo em que mostra um jornalista britânico indo até a NASA, onde eles têm um grande ambiente que é capaz de fazer um vácuo perfeito, quase perfeito. Ele solta uma bola de ferro e uma pena numa ave e, obviamente, com o ar, a bola cai primeiro do que a pena. Mas depois ele faz o vácuo neste ambiente. E quando ele faz o vácuo, depois do vácuo estabelecido, ele solta a bola e a pena, vocês já viram isso, eles caem igualmente. Porque o que faz a bola chegar primeiro do que a pena é a resistência do ar. Mas Galileu tinha razão, os corpos caem com velocidades independentes. E era experimento imaginado, porque Galileu não fez experimento, usou a lógica, o raciocínio lógico. Muito bem. Aí está o YouTube, o vídeo, em que o David Scott lança o martelo e a pena. E eles dois caem igualmente na Lua. Isso foi no Apollo 15. Muito bem. Agora vamos terminar a nossa apresentação. Deixe-me ver. Estamos... Ainda temos até tempo, mas vamos terminar a nossa apresentação. São 2h52. Eu marquei aqui, quando a Natália me autorizou a falar, eu tinha até 3h11. Pode ficar à vontade, professor, está tudo certo. Bom, aí está uma foto. Estão vendo o Luiz Carvalho, bem mais jovem, né? O Trump, famoso pintor, dizia que era isso, a máquina de fazer monstros. Então, você veja o Luiz Carvalho hoje, como ele era em 1985. Essa foi a solenidade do lançamento da natureza da vida. Eu sou Bezerra e o reitor, então o reitor Jorge Brown. Aqui está o professor Bezerra, tirando a caneta para assinar a ata de minha posse como professor titular de bioquímica. Ainda posso ver o Geraldo Pereira, que era diretor do Centro de Ciências da Saúde, a Ana, que era diretora do CCB, hoje ICB, o Barreira, que era vice-reitor, estava presente na solenidade, e uma figura extraordinária, que foi meu professor, Manuel Teixeira, após o reitor. E, continuando, aí está a época, o momento em que as pessoas me cumprimentar, e o Bezerra me cumprimentando, com a professora Vera Menezes e o professor Eduardo Beltrão, que fizeram parte da comitiva que me fizeram entrar na solenidade. Bom, aqui eu tenho algumas sugestões. Esse primeiro artigo foi publicado na Avanço em Medicina, mostrando que Bezerra Coutinho era um cientista e mestre de muitas gerações de médicos. É um artigo interessante. Inclusive, nesse artigo é dito digamos assim, algo que não é verdadeiro. Eu rezava, quando fui aluno do professor Bezerra Coutinho, que ele, uma vez examinando um aluno que nada dizia, ele virou-se para o
bedel é como se chamava o servente. Traga um feixe de capim. E o aluno teria dito, e para mim uma Coca-Cola. Isso é dito nesse artigo. E que não é verdade. Porque quando eu fui fazer meu doutorado na Escócia, eu tive um amigo turco. E ele me contou a mesma história como tendo acontecido com o professor dele na Turquia. Eu pensei comigo mesmo, nem aconteceu na Turquia e nem na Universidade Federal de Pernambuco. Depois que eu me tornei amigo do professor Bezerra, eu perguntei a ele, ele disse que isso não tinha a mesma procedência. Que nunca foi do feitio dele humilhar alunos. Este segunda sugestão, é um artigo muito interessante escrito pelo Geraldo Pereira, exatamente mostrando o sábio pernambucano do século XX. Ele foi publicado na Sociedade Brasileira de História da Medicina, em 2011. Aí tem um endereço eletrônico que vocês podem acessar o texto. E, por último, um artigo do Geraldo Gomes, professor de arquitetura, mostrando Bezerra Coutinho como cientista a serviço da arquitetura racionalista, publicado na revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. Existe uma colega acadêmica da Academia Pernambucana de Medicina que escreveu um livro sobre esse aspecto, essa vertente do professor Bezerra Coutinho na arquitetura. É que Bezerra, quando terminou o curso médico, poucos anos, veja que ele, 27 anos, já era catedrático. Ao terminar o curso médico dele no Rio de Janeiro, ele fez uma monografia. E as pessoas conhecem como TCC. E era sobre como deveria ser as casas nos trópicos. Muito interessante esse artigo. Apesar de ser minha área, ele me chamou a atenção, quer dizer, esse artigo chama a atenção para um detalhe curioso. Se vocês perceberem as casas antigamente, elas tinham uma parede enorme, eram muito largas, porque a parede tinha duas finalidades. Era o divisor do lar e sustentava o teto, a cumieira, os telhados, etc. Então tem que ser muito grossa. Mas com o advento do cimento armado, essa estrutura mais moderna, a parede ficou fina, mais fina, permitindo janelas e fazendo o ambiente ficar mais arejado. Mas é interessante, este livro da Selma, eu esqueci o sobrenome de Selma, eu posso, se alguém quiser, eu posso dizer, mas eu depositei 5 exemplares que ela me deu, mostrando essa faceta de arquitetura de Bezerra Coutinho, na Biblioteca Central da Universidade. Então, se alguém quiser, tiver interesse, porque eu me lembro que num dos cursos semelhantes que eu ministrei, existiam alunos de arquitetura. E eles me perguntaram, e eu confesso que foge a minha limitação, e eu não sabia muito. Eu acho que a Selma tem muito mais condições, e eu pedi a ela esse livro dela, alguns exemplares, ela me trouxe, e eu depositei na Biblioteca Central. O interessante é que eu descobri que não basta você chegar com o livro e doar à Biblioteca Central. Não, você tem que justificar. Eu justifiquei, fiz uma apresentação de quem era Bezerra, qual a importância da obra, então depositávamos. Foram 5 exemplares. O livro do professor Bezerra Coutinho, da Natureza da Vida, os senhores poderão encontrar, eu acho que nas bibliotecas da Universidade Federal de Pernambuco. Ou então, entre aí no e-mail, eu não vi Amazon, nesses. Vocês estão por dentro disso, esses deliveries. Então, tem a Academia Pernambucana de Letras, tem alguns exemplares desse da Natureza da Vida. Porque, obviamente, que eu me policiei um tempo para dar margem a debates, não abordar outras questões do professor Bezerra. Mas o professor Bezerra, quando sabe, ele foi quem criou o departamento de genética. Aliás, reza a lenda que quando ele começou a ensinar genética, pasma, os alunos de medicina, o curso de medicina funcionava ali no DER, prédio que caiu, ruiu, e que a Universidade Federal de Pernambuco não tem feito nenhuma movimentação de espécie alguma, está enrolando para reerguê-lo. Que me perdoe o Alfredo Gomes, mas nota 0 para a reitoria desse aspecto. Aceitou a Sudene, para mim, um elefante branco, que a universidade engoliu, caríssimo. Todo a Sudene funcionava lá, eu apresentava meus colegas lá do Sul, chamava Palácio da Miséria, prédio enorme, e a universidade aceitou aqui, mas não recompõe, desculpa, o Memorial da Medicina, que fica ali no DER. Então,
reza a lenda, eu teria que confirmar isso, que os alunos de medicina fizeram a greve na época. Isso deve ter sido metade, ou talvez até mais, antes do século passado. E uma greve que interromperam até os bondes, porque Recife era servido de bondes, em protesto porque Bezerra estava ensinando genética e medicina. Quem de bom senso acha que o médico não deve ter formação de genética? Hoje, os tempos, né? Aliás, como já fizeram quebra-quebra contra as vacinas, né? Vocês sabem disso, na época de Evaldo Cruz. Tem mais esse livro do professor, aliás, esse livro não, esse você pode alcançar na internet. Nem sei se, eu acho que pode conseguir pela internet, esse do Geraldo Gomes, mostrando Bezerra como arquiteto. Ele mexia de tudo um pouco. Eu não abordei, fugiu o escopo da minha palestra, era algumas. Eu vou contar uma interessante. É, você sabe que foi uma luta enorme construir esse hoje Hospital das Clínicas da Universidade. Ele passou muito tempo abandonado. Começou a ser construído junto com o prédio que hoje é o Centro de Ciências da Saúde. E ficou parado. Um colega meu brilhante, da turma do Rubem Guedes, da turma do Martini, da turma, em suma, da turma de 1971, chamado Marcos Burri, brilhante jovem, que foi caçado pelos militares, em 477, um subversivo, comunista, leninista, marxista, comedor de fígado de criança, afastaram o Marcos Burri do curso médico. Ele foi afastado. E eu, quando voltei da Escócia para o meu doutorado, o Marcos Burri estava voltando a frequentar o curso médico, porque eu acho que tinha advindo a anistia e ele pôde voltar ao curso médico. Uma barbaridade, uma barbaridade. Por isso que os militares tinham ódio a Fernando Figueira, porque vários colegas meus responderam inquérito para ser expulso da universidade na época. E um deles é o Aldísio. Aldísio, professor do departamento de nutrição, um ativista brilhante, sempre ligado às causas da UFEP. O Aldísio era um deles. Mas o Fernando Figueira, só o Figueira faria isso, de cima do valor, absolveu todos os 16 colegas, dizendo que não via neles nenhuma subversão. Eram jovens que queriam modificar a realidade social injusta que vivíamos. Ele não. E os militares não puderam aplicar o 477 a esses 16 colegas, mas aplicaram a Marcos Burro. Mas por que eu estou falando Marcos Burro? É que havia a lenda de aquele prédio do HC, fizeram de tal maneira que as marcas não davam curva nas esquinas. Inventaram esse folclore. E o Marcos Burro descobriu que era mentira. Ele foi lá na prefeitura, foi lá e descobriu que era mentira. Então ele criou um desses encontros para discutir essa questão e chamou Bezerra. Aí Bezerra olhou assim para ele, que o professor Bezerra tinha os óculos, como vocês viram na foto, uns óculos de grau ele era muito humilde. E ele disse: o senhor tem algo contra mim? Aí o Marcos disse: não. Mas, meu filho, as brigas que eu comprei com esse hospital, e que agora que passou, que está tudo em paz, o senhor está querendo que eu entre nessa briga de novo? O Bezerra é defensor de que o Hospital das Clínicas viesse ficar ao lado da parte básica. Porque ele sabia que era muito importante que essas duas partes do curso, ou seja, elas estivessem próximas. Mas o Marcos Burri conseguiu essa talvez. Mas ele tinha muitas outras facetas. Bezerra comprou uma briga com os clínicos com relação à esquistosomose maçônica, porque Bezerra dizia que ele era contra o tratamento com as drogas de então para a esquistosomose, porque ela matava mais o paciente do que os vermes. Bom, eu aderi a essa teoria dele, essa briga dele, e é um ponto que eu derrubei um diálogo com um professor meu, dizendo que era de Vitória de Santo Antão, tinha contraído esquistosomose maçônica, e ai do doutor que pusesse as mãos para tratar a esquistosomose. Deixa a bichinha quieta. Porque o verme adulto, ele vive 30, 40 anos. Então, se você, quando criança, pegou uns vermes,
Você vai morrer de pancada no pescoço, mas não vai morrer de esquistosomose maçônica. Vamos. Aliás, dizia que parasita inteligente é aquele que expolia o hospedeiro, mas não o destrói. Porque se destruir, ele morre. Com isso, eu encerro minha apresentação e fico à disposição para dúvidas, perguntas. Obrigada, professor. Parabéns pela didática.